Olá, no estudo de hoje, estudo 117, segue falando das leis de consagrações. Ontem mencionamos uma pessoa que ela faz uma promessa que ele vai doar um determinado valor para o templo e ele vinculou esse valor a uma pessoa. Então, como mencionamos ontem, o cálculo é feito baseado no gênero, no sexo e na idade da pessoa avaliada, da pessoa no qual ele vinculou. Então ele falou: se eu quero dar, vamos supor um caso, eu quero dar o valor chegou o aniversário do meu filho, então eu quero dar o valor do meu filho, então se calcula lá se é um filho, um menino, uma menina, e sua idade, baseado nisso aqui se dá um determinado valor, sem levar em consideração os talentos ou força da pessoa. Depois temos hoje três mandamentos, mandamentos 115, 116 e 117, que 115 é a avaliação de animais. Aqui, daí sim, algo mais que pode variar. Você tem que levar o animal, se alguém faz uma promessa que ele vai doar o valor de um animal para o templo, então tem que se levar aquele animal até o templo, e o Kohen, ele faz uma avaliação. Então ele dá ou o próprio animal, ou o valor do animal, geralmente aqui é o próprio animal. Depois temos, se a gente for ver o Maimônides, ele escreve a avaliação dos animais impuros, porque um animal puro geralmente ele era sacrificado no altar. Aqui estamos falando de um animal impuro que não vai ser sacrificado no altar, e esse animal, então, ele ficava, o valor dele, ou o próprio animal, passava para um fundo que se chamava o fundo para manter o templo. Eles precisavam de dinheiro para manter o edifício e manter certas coisas acontecendo no templo. Então, se alguém doava um animal para esse fundo, então é lógico que o animal não vai ter uso nenhum para dentro do templo. O tesoureiro do templo, ele tinha que procurar alguém para resgatar esse animal e pegar o valor. Então, correndo, ele fazia a avaliação, e o ideal seria que a própria pessoa que consagrou, ele fizesse o resgate, ele resgatasse o animal e deixasse o seu valor no templo. Depois temos o mandamento 116, que é a avaliação de casas, e o mandamento 117, que é a avaliação de campos. O curioso da avaliação de campos é que, de novo, não se faz o cálculo de acordo com a qualidade do campo. Tem campos que são melhores, campos que são piores, terras que são melhores para o cultivo, terras que são piores, mas o cálculo não se faz desse jeito. O cálculo é feito de acordo com o seu tamanho. Esse aqui é basicamente, se calcula, se vê no tamanho do campo, e se faz um cálculo que leva em consideração várias variáveis. Uma delas é os anos do Yovel, quantos anos sobraram até o ano do jubileu, no qual as terras voltam para seus donos originais. Então aqui também, isso aqui acabava variando o valor, alterando o valor do resgate do campo. Então esse é o mandamento 117, que é a avaliação de campos. Aqui temos então 3 mitzvot, que ela tá tratando da avaliação de diferentes objetos, diferentes coisas que a pessoa ele pode consagrar, e geralmente o negócio era o resgate, que ele ia pagar, ele dá um dinheiro em troca do que ele consagrou. O Maimônides, depois, no mandamento 117, ele se estende um pouco para explicar que, na verdade, cada uma dessas é uma mitzvah independente, apesar que elas têm um nome comum, que é a avaliação e a consagração de coisas consagradas, mas como as leis de um para o outro diferem, então são considerados mitzvot diferentes. Ele cita um exemplo que já foi tratado antes, que é os sacrifícios. São vários tipos de sacrifícios, todos eles englobam em um nome comum, que é sacrifícios, mas como eles têm diferentes leis, como eles são feitos nos seus rituais, de como eles são trabalhados dentro do templo, então cada um tem uma mitzvah diferente. Assim também com a avaliação desses diferentes objetos, ou no caso também tem pessoas aqui, cada um é considerado uma mitzvah independente por terem leis diferentes.